chega o momento da decisão, Senhor. Vamos escolher. Quando ouvi o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouvi o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando O lugar da decisão. um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção, e a fé te pede sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaac em casa. Glória a Deus, louvado e exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Muita luz para a sua vida, muita luz para os seus caminhos. Glória a Deus. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro do Gênesis. O Gênesis é o princípio de tudo é o Gênesis. E eu quero falar para você de um homem chamado Jacó. Este louvor que eu coloquei logo aqui no início fala de Abraão. Abraão, ele foi o maior exemplo de fé. Abraão, quando nós olhamos para Abraão, nós vemos Abraão como o homem do sacrifício. O homem que depositou a sua fé 100% em Deus e obteve uma resposta magnífica da parte do Senhor. Abraão, quando ele foi ao monte Moriá apresentar o seu filho Isaque como um sacrifício a Deus, aquela mesma atitude que Abraão ele teve foi a atitude que o nosso Pai Celestial, o Deus dos exércitos, ele teve em entregar o seu único filho para salvar a humanidade. Eu quero falar sobre voto com Deus. O maior exemplo de fé, humanamente falando, nós vemos de um homem chamado Abraão. Abraão, ele entregou o seu filho como um sacrifício a Deus, como uma prova de fé. Abraão, ele acreditava que Deus iria enviar o socorro. Abraão, ele sabia em quem ele estava crendo e que ele estava confiando. E quando Deus ele pediu para Abraão o seu único filho, Abraão não o negou. Abraão, ele obedeceu, uma atitude de obediência a Deus. Ele foi até o Monte Moriá. E torna a repetir. A atitude que Abraão ele teve foi a mesma atitude que Deus, o
Todo-Poderoso, ele teve respeito ao Senhor Jesus Cristo, em ter entregado como uma oferta viva o maior preço, o preço de sangue. O Senhor Jesus Cristo, ele pagou por cada um de nós. Neste vídeo eu poderia falar sobre dízimos, ofertas, propósitos e votos. Mas é muita coisa para ser falada. Porque a Bíblia, o que você vai ver mais na Bíblia, foram homens, foram mulheres que fizeram um voto com Deus. Se você pegar a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e você buscar em Deus as revelações da santa palavra dele, você vai entender que os heróis da fé, os homens e as mulheres de Deus, que venceram no passado, que tiveram vitória, eles fizeram um voto com Deus. E hoje eu estava orando a Deus, e Deus ele falou comigo algo muito forte sobre Jacó. E eu quero dividir com vocês esta palavra. Olha só, um esboço que tem aqui. A situação a qual você esteja vivendo, você pode estar vivendo os piores momentos da sua vida, como Jacó estava vivendo. Escute isso. Você, o senhor, a senhora, pode estar vivendo os piores momentos da sua vida. Mas Deus, ele tem o poder de transformar esta situação. Deus, ele tem o poder de mudar essa história. A Bíblia fala aqui, no Gênesis, o capítulo 28, o versículo 18, fala assim: Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada. Se você quer ter uma vida transformada, se você quer ter uma vida de reviravolta, se você quer dar uma reviravolta nessa situação a qual você está enfrentando, a qual você está vivendo, primeiro passo, você tem que se levantar. Não adianta você ficar prostrado, reclamando, murmurando, questionando a Deus. Jacó, ele se levantou bem cedo pela manhã. A Bíblia fala que ainda era madrugada quando Jacó, ele se levantou. Ou seja, Jacó, ele estava disposto a dar um basta naquele sofrimento que ele estava vivendo. Jacó, ele estava disposto a colocar um ponto final naquela situação a qual ele estava vivendo. Só para você entender, para o vídeo não ficar muito longo. Jacó, quando ele saiu da casa dos seus pais, ele saiu fugido do irmão dele, porque o irmão o queria matar. Jacó, ele saiu só com a roupa do corpo. E Jacó, ele se deparou num deserto. Lá onde ele estava naquele deserto, ele estava próximo à coluna de Betel. Ou seja, Jacó,
ele saiu da casa dos pais dele, com uma mão na frente e a outra atrás. Mas dentro de Jacó tinha um espírito. Dentro de Jacó tinha um espírito de determinação. Ele sabia que ele não iria continuar naquela situação a qual ele estava. E diz a Bíblia que bem cedo pela manhã, ainda de madrugada, ele se levantou. Ele tomou uma pedra e ele colocou aquela pedra por seu travesseiro. A situação estava tão complicada para Jacó. Jacó estava numa situação tão miserável que o travesseiro de Jacó era uma pedra. Aquela pedra que Jacó ele fez de travesseiro e colocou a sua cabeça sobre ela, aquela pedra estava representando o Senhor Jesus, porque ele é a pedra angular. Está escrito isso. Cristo, ele foi a pedra angular, a pedra rejeitada. Aquela pedra, quando Jacó pôs a cabeça sobre ela, ele estava colocando a sua cabeça sobre Cristo. Os seus pensamentos estavam sendo postos em Cristo. E diz a Bíblia, e ele pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. O azeite é representação, é o símbolo do Espírito Santo. Então, Jacó pega aquela pedra e Jesus ele falou para Pedro, também da mesma forma. E quando Jacó pega a pedra que representava a igreja, que representava Cristo, ele derrama um azeite sobre aquela pedra. E ele diz assim, no versículo 19: e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. No momento que Jacó consagra aquela pedra com azeite, até o nome daquele lugar passou a ser outro. Porque no momento que você faz voto com Deus, Deus ele muda até o nome do lugar. Deus ele começa a mudar sentenças e decretos. Foi o que aconteceu com Jacó. E Jacó ele consagra aquela pedra. E no versículo 20 diz assim: e Jacó fez um voto com Deus. Olha só. Jacó, ele estava no deserto. O travesseiro dele era uma pedra. E ele fez um voto com Deus. Para o Senhor, para a senhora fazer um voto com Deus, você não precisa ser rico. Você não precisa ter nada. Ainda que você diga assim, eu não tenho nada, você pode fazer um voto com Deus. E o voto que é feito com Deus, sentenças são mudadas. Não importa a situação a qual você esteja vivendo hoje. Não olhe para as suas condições hoje. Jacó, ele só estava com a roupa do corpo no deserto. E quando ele fez um voto com Deus, o voto que Jacó fez foi com o Deus da Bíblia, o Deus dos exércitos, aquele que não dorme, aquele que não cochila. E ele fez um voto dizendo: se Deus for comigo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem,
e me der pão para comer e veste para vestir. Ou seja, Jacó, ele não tinha nem o que comer. Jacó estava numa situação desgraçada, miserável. Me perdoe eu falar dessa forma. Jacó, ele estava no fundo do poço. Meu irmão, minha irmã, faz um voto com Deus. Faz um voto com Deus. O que a oração não resolveu, o que o jejum não resolveu, pode ter certeza do que eu estou te falando. Pode ter certeza no que eu estou te falando. O voto que é feito com Deus, Deus ele responde. Você vai fazer voto com Deus. É voto com Deus, e voto é coisa séria. E Jacó disse: ó Deus, se o Senhor me der pão para comer, em outras palavras, se o Senhor me der o pão de cada dia, o pão nosso de cada dia, o Senhor me der vestes para me vestir. E no versículo 21 fala: e em paz. Irmão, você pode ter dinheiro, você pode ter tudo, saúde, você pode ter propriedade, mas se você não tiver paz, é como se você não tivesse nada. Quantas pessoas a sua conta bancária está com muito dinheiro? Quantas pessoas têm tanta propriedade, tanto bens materiais, mas a pessoa não tem paz? Então Jacó, ele foi inteligente. Ele pediu pão para comer, o pão nosso de cada dia. Ele pediu roupa para vestir. Jacó pediu para Deus ser com ele. E sobretudo, Jacó lhe pediu paz. Se o Senhor, que eu tenha paz e volte para a casa do meu pai, porque Jacó ele saiu da casa dos pais com inimizade com o irmão. O irmão de Jacó queria o matar. E o Senhor, aí ele fala: se tudo isso acontecer, o Senhor será o meu Deus. O Senhor será o meu Deus. E esta pedra que eu tenho posto por coluna será chamada a casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente eu te darei o dízimo. Ou seja, tudo que vier às minhas mãos, eu vou separar a 10ª parte e eu vou devolver para o Senhor. Isso se chama aliança. Jacó, ele fez uma aliança com Deus. Jacó, ele fez um voto com Deus. E eu já vou terminar o vídeo agora em 2 minutos. Só para você entender. Um homem que estava no fundo de poço. Um homem que estava morando no deserto. Que não tinha nenhum pão para comer. Que não tinha nenhuma roupa para vestir. A Bíblia diz, está na Bíblia. Você crê na Bíblia? Você crê nas Escrituras? Você crê na palavra de Deus? Porque eu creio. A Bíblia diz, meu irmão, minha irmã, que Jacó, ele se tornou mais rico do que o seu patrão. Jacó, ele foi trabalhar pro sogro. Jacó foi trabalhar para o sogro. E diz a Bíblia que em 14 anos de trabalho, 14 anos, Jacó se tornou mais rico do que o patrão dele.
Já parou para pensar esse mistério? Um homem que não tinha nada. Um homem que vivia no deserto, que não tinha nenhum teto. Ele se tornou mais rico do que o patrão dele. Sabe o que significa isso? Voto com Deus. Quando a pessoa tem um voto com Deus, Deus ele muda sentenças e decretos. Deus ele pega aquele que está lá no pó, lá no monturo. Deus ele pega aquele que está lá no lixão, catando lixo. E Deus faz dele um grande empresário. Deus faz dele um homem rico, milionário. Você crê nesta palavra? Faça voto com Deus. Faça voto com Deus. Eu não sei qual a situação que você está vivendo hoje. Quem sabe a sua situação está semelhante à de Jacó, ou melhor. Quem sabe a sua situação está melhor do que a de Jacó. E mesmo assim você acha que você está em fundo de poço. Então você vai fazer um voto com Deus. E o voto com Deus faz com que sentenças e decretos sejam mudados. No nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração para Deus abrir o teu entendimento. E que você possa entender o poder que tem num voto. Todas as vezes que o Senhor e a Senhora faziam um voto com Deus, todas as vezes que o Senhor e a Senhora faziam um voto com Deus, tenha certeza no teu coração, a resposta ela vai vir. Desculpa. A resposta ela vai vir. O voto que é feito com Deus faz com que as sentenças sejam mudadas. Deixa eu orar para Deus abrir o teu entendimento. Deus amado, Deus querido, a palavra ela foi semeada. A palavra ela foi lançada, Senhor, neste coração deste meu irmão, desta minha irmã. E aquilo, ó Deus, que a oração não resolveu, aquilo que o jejum não resolveu, o voto contigo, meu Pai, muda sentenças e decretos. Quem sabe no passado esta pessoa chegou a fazer votos com os deuses estranhos, e ela não obteve aquilo que ela esperou, que ele queria. Mas esta pessoa vai fazer um voto contigo, Pai. E o voto que esta pessoa vai entregar na mão do sacerdote, esta pessoa vai ver uma transformação total na sua vida. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus te dê a paz, a provisão. E que o Senhor Deus ele abra o teu entendimento, para que você possa entender o poder que há no voto. Deus abre o entendimento desta pessoa. Não é nem por força e nem por violência, mas a mente, os pensamentos dele. O Senhor vai esclarecer a importância desta pessoa viver debaixo de voto. Que Deus te abençoe. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe.